Bom Bom dia. dia. Hoje, dia 23 de outubro aí de 2020, eu tô perdido mais ou menos no tempo. Bom, 23 de outubro. E nós estamos recebendo hoje aqui, nós vamos bater um papo aqui, conhecer um pouco aí o Vinícius Schaeffer. Ele que tem 36 anos, empreendedor e social, ele é formado em administração de empresas, pedagogia, pós-graduado em Libras, que é a língua brasileira de sinais, e tem o MBA aí em gestão pública. Vamos lembrar aqui para os nossos ouvintes, os internautas, que o Vinícius é um candidato aqui para a Câmara Municipal de São Paulo. Lembrando que ele é surdo, é paulistano, filho de uma mãe professora e de um pai comerciante. Tá? Bom, antes de mais nada, bom dia, Vinícius, e bom dia, e o Tadeu também aí, que está fazendo a tradução aí em Libras aqui para nós. Bom dia. Bom dia. Bom, ô Vinícius, conta aí pra gente como foi que você conseguiu se formar, estudar, ser empreendedor e sendo aí uma pessoa com deficiência auditiva, né? Eu gostaria de saber aí até as suas dificuldades, como é que você chegou e aí você tem aí tem um contato meio estreito aí com o nosso colega, o secretário Cid Torquato, grande amigo nosso aqui, participante aqui sempre da nossa mesa aqui, e sempre muito bem-vindo, né? Isso é importante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite, por estar aqui sendo entrevistado por você. Um bom dia para todos os ouvintes aí, é uma alegria estar aqui. É a primeira vez que eu estou numa entrevista em uma rádio e isso é um marco para a história. E eu vou falar um pouco das minhas dificuldades. O Então, quanto foi muito difícil. um minutinho só. Bom, você falou aí é a primeira vez que você dá entrevista? É a primeira vez, e eu acho que isso aqui é muito bacana, inclusive para os meios de comunicação, saber que nós podemos entrevistar pessoas com deficiência auditiva, tudo, e é importante, por que não abrir para as outras emissoras fazer a mesma coisa com os candidatos, né? Abrir espaço, porque vocês têm muito a dizer, não é verdade? Pode continuar. Olha só como é. Primeira vez, né? E isso já é uma quebra de barreiras. E é o que nós precisamos. E é isso que eu tenho buscado na política, quebrar essas barreiras, né? Seja na escola, seja em faculdade, seja em toda a sociedade. Um dos meus objetivos é quebrar essas barreiras. E nesse momento eleitoral, é um momento que a população pode decidir e trazer uma mudança. E eu creio que nós vamos alcançar essa mudança e quebrar essas barreiras. Agora, explicando sobre as minhas dificuldades, eu nasci surdo e eu comecei, no caso, a minha família descobriu que eu era surdo quando eu tinha 3 meses, né, de nascido. E eu tenho certeza que eu nasci e Deus ele me escolheu para que eu pudesse, né, ter ações. E sim, eu tive algumas barreiras, mas eu sempre fui esforçado, sempre tive o apoio da minha família sempre me ajudou, meus amigos também sempre me ajudaram para que eu pudesse ter as minhas conquistas. Eu sei que nós temos algumas falta algumas coisas sim. Falta conhecimento, também às vezes eu sofro um pouco de preconceito, as pessoas acham que eu não sou capaz, que eu não conseguiria, né, estudar numa faculdade, também ter um trabalho, mas tudo isso eu consegui superar. O meu primeiro trabalho foi através da lei de cotas, né, por conta dessa obrigatoriedade, e foi aonde eu consegui o meu primeiro trabalho CLT. Foi um grande desafio, pois eu nunca tinha trabalhado numa empresa, e a empresa onde eu fui trabalhar era uma empresa que ainda não tinha se preparado para receber uma pessoa deficiente. E, e eu me esforcei, arregacei as mangas e não deixei isso me abater.
eu sempre gostei muito de desafios, né? Nunca quis me retirar, me ficar, sabe, fora da sociedade por conta da minha deficiência. Eu sempre busquei me incluir, interagir, sempre busquei quebrar essas barreiras realmente. E o que eu sempre falo, a gente falar de inclusão social, falar de acessibilidade é legal, mas o importante é praticar. O importante é nós estudarmos os casos para que a gente possa tomar ações corretas. Até mesmo por isso que eu busquei uma formação superior. Hoje eu tenho MBA em gestão pública, eu tenho pós-graduação e também estudei em uma das maiores escolas de democracia do Brasil, que é o Renova BR. Sim. E só para você ter uma ideia, eram 31 mil inscritos e eram poucas vagas, em torno de 1.000 vagas. E eu fui um dos selecionados. Foi muito difícil, mas eu consegui e foi aonde eu ganhei visibilidade. No curso do Renova, nós tínhamos 31 partidos ali, todos se relacionando, todos trocando experiência. E eu entendi que o importante é nós termos diálogo, porque a causa é uma só. Não adianta a gente ficar brigando, discutindo, sendo que nós lutamos pelas causas da população em geral. Também eu tive a oportunidade de estudar numa outra escola de política que visa a sustentabilidade, que é o RAPS. E ela nos apoia em projetos sustentáveis, nos aconselha para quando nós estivermos exercendo, né, funções que são responsáveis, né, pela cidadania, pela sociedade, a gente praticar ações sustentáveis. E eu já fui candidato em 2016, num período em que eu não tive nenhuma estrutura, não tive nenhum auxílio, mas eu tive 10 mil votos. Mesmo assim, eu tive uma quantidade de votos muito relevante. Não venci, fiquei como quarto suplente, mas eu não desisti. E eu estou me candidatando novamente, né? E o partido que me abriu essas portas foi o PSDB. E sempre, alguém que sempre acreditou em mim foi o nosso prefeito atual, o Bruno Covas. Mesmo antes, quando ele ainda era deputado, ele já tinha essa visibilidade, aonde ele gostaria de incluir as pessoas, a diversidade. Eu admiro o nosso prefeito e por isso que eu decidi me candidatar novamente, né? O Vinícius, olha, a sua história aí é emocionante, tá? Já estou dizendo aqui, não estou fazendo campanha para você, até porque, como jornalista, eu tenho que ser bem apolítico, né? Mas aí eu acho que eu gostaria sim de ver na Câmara Municipal, tá? Pessoas que têm aí o poder, tá? Têm determinados problemas, têm barreiras, e com isso têm o poder, né? De poder levar na Câmara Municipal a voz, né? Das pessoas. E hoje, no momento que se fala tanto em inclusão, ó, a gente vê que a Câmara, mais ou menos, ela tem assim quase que um escudo, né? Parece que as coisas não. Eles falam muito em inclusão, mas não abrem espaços para incluir o cidadão, inclusive na política, né? O Vinícius, você encontrou barreiras, certamente muitas barreiras. E você olhando aí como candidato, o que você sente falta da cidade de São Paulo? Vamos lá. Uma das coisas que eu vejo que é as barreiras atitudinais é uma das maiores dificuldades que nós temos na sociedade. Ainda mais quando a gente fala de pessoas com deficiência. Falta informação, falta conhecimento nessa área. E às vezes acaba acontecendo que as pessoas acabam desprezando, né, as pessoas com deficiência, não apoiam, não acompanham, né, essas ações, esses trabalhos que devem ser feitos para as pessoas com deficiência. E é um dos motivos pelo qual eu acredito que vou conseguir quebrar essas barreiras. Porque eu, sendo surdo, também incluído no grupo da deficiência, eu tenho a minha maior dificuldade é a comunicação, porque eu uso uma outra língua.
Eu sempre uso um exemplo de se uma pessoa estrangeira vem aqui em São Paulo e tenta se comunicar, ela também vai encontrar esse tipo de barreira. E também precisamos melhorar as estruturas, né? A parte de acessibilidade nas ruas, nos locais, porque a acessibilidade também pode ser dita no formato digital. Às vezes a dificuldade de acessar um site, né? E a porcentagem de acessibilidade é muito pequena ainda. E uma barreira muito grande é a comunicação, né? Precisamos, às vezes, há um evento que eu não consigo ter acesso por conta da dificuldade da comunicação. Não tem ali um intérprete, não tem uma legenda. Até as pessoas que são cegas, que precisam de uma audiodescrição para que ela esteja inclusa naquele evento, existe essa deficiência, essa falta. E eu cresci num período em que não tinha acessibilidade nenhuma, não tinha legenda, não tinha janela de intérprete, e eu nem sabia quais eram os meus direitos, mas eu tinha o apoio do meu pai. Ele, ele infelizmente estudou somente até a quarta série, mas sempre foi uma pessoa muito esforçada e que sempre me apoiou, e ele me passava todas as informações que ele tinha de jornais, da televisão, e através do meu pai eu consegui saber o que acontecia no mundo, né? Todos os dias meu pai estava ali, ele lia o jornal e ele tentava, do jeito dele, me mostrar o que o jornal estava tentando dizer. Ele me mostrava uma fotografia, às vezes de um acidente, de alguma coisa, e eu me sentia até um pouco incomodado, porque assim, eu falava com alguns amigos surdos que eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham esse apoio da família. E foi uma das barreiras que eu passei. Mas assim, eu sempre defendo o apoio da família é muito importante na vida de qualquer pessoa, seja ela deficiente ou não. E Ok. o vídeo travou aqui um Sem pouquinho. problema, Tadeu. É Tadeu, né? Isso. Tadeu, fique à vontade. Deixa só o vídeo do Vinícius voltar aqui que Pronto. vou te dar um exemplo que já aconteceu, né? Eu estava no carro com o meu pai e ele estava ali ouvindo rádio, mas eu não conseguia saber o que o rádio estava dizendo, né? E aí, no meio da estrada, teve um problema e o rádio já estava avisando que as pessoas tinham que, né, sair ali daquela estrada e eu ali sem saber o que estava acontecendo. Tinha um congestionamento e as pessoas tinham que sair do carro, né, para evitar chegar naquele local e eu não sabia, né? E a gente indo ali, a polícia pegou e disse para mim que eu não poderia entrar, que eu não poderia ter acesso àquele lugar, e eu não sabia o que estava acontecendo, por conta desse problema da comunicação, né? É uma falta. Certo. O Vinícius, você está falando aí que o grande problema é um problema de comunicação. Eu até entendo, mas a entrevista está fluindo bem, viu? Está fluindo bem mesmo. Então, quer dizer, você conseguindo uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo e já tendo essa experiência desse problema com a comunicação, por que não inserir, e aí eu não vou falar na esfera estadual, mas na esfera municipal, né? Por que não inserir nas escolas municipais o aprendizado aí de Libras? Até porque seria uma forma de começar com que as pessoas que não têm essa deficiência, mas que possam ter aí essa forma de contato. Muitas vezes, e se a gente começar isso com a criança, né, com o jovem, mas com a criança, a coisa se torna muito mais fácil. A gente fala em inclusão, mas muitas vezes, quando você pega um adulto, o adulto ele já está ele já passou daquele momento e muitas vezes ele é meio arredio a receber novos tipos de aprendizado e informação. Mas se nós começarmos hoje com uma criança, em pouco tempo, talvez em uma gestão, duas gestões, nós já temos aí pessoas que possam quebrar essa barreira da comunicação com vocês. Esse pode ser um dos seus projetos ou é um dos seus projetos? Sim, sim.
Esse é um dos meus projetos, sim. E uma das coisas que a gente não pode esquecer é a falta de formação da parte ali dos educadores, né? Não dá para a gente criar uma disciplina de Libras sem termos pessoas que possam ensinar, né, essa língua, possam dar aula referente à língua brasileira de sinais. Por isso, um dos meus projetos é fomentar, né, cursos para os professores, para os educadores, para que eles primeiro se formem e possam, né, dar aula aí nessa disciplina. Mas sim, é um dos meus projetos, sim, e eu espero que nós possamos alcançar isso, né, para quebrar realmente essas barreiras e a sociedade possa incluir aí a comunidade surda de uma forma mais natural. Eu sei que isso não é simples, assim como você falou, que as crianças elas têm uma facilidade sim de aprender, é muito mais fácil. E pensa, essas crianças é o nosso futuro. Em 10 anos eles estarão todos aí, serão crianças bilíngues, ou até terão conhecimento em outras línguas, né? Pois a escola ensina outras línguas, mas eu ainda não consigo trazer a obrigatoriedade para essa disciplina, por conta dessa falta da formação. Mas uma das coisas que a gente consegue é o atendimento, né, em qualquer local público, seja um hospital, seja uma secretaria, onde nós precisamos do atendimento em Libras para as pessoas surdas, né? E esse é um dos meus projetos, sim. Então, se lá atrás, né, no estudei, nós tivéssemos acesso a Libras, certamente estaria aqui agora interagindo com você. Né? Não tenho essa habilidade, mas gostaria mesmo. Eu achei assim fantástico. Além de tudo, o Vinícius, você escreveu livros, né? Aí, ó, Além dos Sons, Minha História, Minha Língua, Minha Força e Minha Voz. Por que você escreveu esse livro e o que e mais ou menos do que ele fala e aonde talvez até encontrar esses livros aqui? Sim, eu escrevi a minha biografia e quando eu trouxe ali a minha voz, é para que as pessoas possam conhecer que, mesmo eu sendo surdo, eu tenho voz e eu só utilizo uma língua diferente para me comunicar. E eu sempre quis escrever um livro, sempre foi um dos meus sonhos e eu consegui essa oportunidade para mostrar, né, a minha cultura, para mostrar como é a comunidade surda e para que as pessoas tenham conhecimento e ganhem consciência de como é esse mundo. Porque assim, o meu livro é para mostrar a minha visão de mundo. Porque eu tenho uma visão diferente. Eu sendo uma pessoa surda, eu olho para o mundo de uma forma diferente. E para que as famílias possam, né, enxergar ali. Às vezes ele tem um familiar, um filho, um sobrinho que é surdo, e através do meu livro ele vai poder enxergar que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu familiar surdo é capaz. Ele pode sim se desenvolver como cidadão e ele pode sim ser independente. E eu tenho certeza que através do meu livro as pessoas vão abrir a mente, né? E a gente vai conseguir estimular as pessoas para que essas barreiras sejam quebradas, sejam extintas. O Vinícius, ah, sendo eleito, não é, para a Câmara Municipal, de que forma você vai estabelecer uma comunicação com o público e de que forma você pretende levar para a Câmara Municipal a inclusão e a acessibilidade? Vamos lá. Assim que eu assumi o gabinete, uma das coisas que eu já vou colocar em prática é utilizar o intérprete de Libras, claro, para me auxiliar na comunicação. Eu pensei no mínimo aí de uma equipe com 4 ou 3 intérpretes para que eu possa, né, sempre quando eu tiver uma reunião, que estiver a votação ali de alguma lei, alguma questão, eu ter alguém para fazer a minha tradução. Assim como é a acessibilidade para um cadeirante, que precisa de uma rampa de acesso, um elevador, ou um cego que precisa de um guia,
ou precisa também de uma acessibilidade específica. É isso que eu pretendo levar, né? E muitas das vezes, se eu estiver conversando com alguém que sabe língua de sinais, provavelmente eu não precisarei de um intérprete e essa comunicação vai fluir naturalmente. Assim como acontece quando a gente tem um visitante estrangeiro que vem até o nosso país, vai dar uma palestra e ele traz ali um intérprete para fazer a tradução do que ele está palestrando. E é isso que eu pretendo levar, né? Assim como nós estamos fazendo agora. Nesse momento já estamos colocando em prática a acessibilidade. Eu estou aqui sinalizando e o intérprete está fazendo a tradução para que você possa compreender e a população possa ouvir a minha voz. Ótimo, ótimo mesmo. O Tadeu está sendo aqui perfeito, muito rapidinho, isso, aquilo. Não está sendo difícil, não. Eu acho que até a facilidade. Né? Não estou fazendo a propaganda, não, né? Olha, leve o Tadeu, põe ali na plenária para falar com a gente. Ó, Tadeu, depois você me deve essa. Vinícius, em função de toda a pandemia, as aulas elas estão suspensas desde o mês de março. Né? Qual a sua visão aí sobre a retomada das aulas presenciais? Até porque esse assunto também ele divide muito a opinião aí da população, pais, alunos, professores, outros professores muitas vezes que hoje fazem parte daquele grupo de risco. Qual a sua opinião? Você é contra, você é a favor desse momento da retomada das aulas aqui na cidade de São Paulo? Vamos lá. Que ótima pergunta. Esse é um tema muito polêmico, né? Que tem gerado muita discussão entre as pessoas. Alguns acreditam nessa volta às aulas, outros não acreditam. Mas eu sei que isso leva muito trabalho. A Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, ele tem ali os responsáveis da educação especial, né? E eu já estive conversando, né, com alguns responsáveis e a gente tem o ponto negativo e o ponto positivo da volta às aulas presenciais. Eu creio que a gente ainda tem que melhorar essa questão, que as aulas realmente possam voltar, mas os professores precisam se esforçar porque os alunos não podem parar, né? A educação não pode parar, nós podemos ter muito prejuízo. E também precisamos nos preocupar com os alunos com deficiência, né? Eles também precisam de atenção, precisamos de alguma estratégia para atender esses alunos. Às vezes, o aluno que tem uma deficiência mais leve é até mais fácil, mas um aluno que tem uma deficiência mais grave é difícil, ele não consegue ir para a escola nesse momento de pandemia, não dá. Até mesmo por conta, ele não consegue fazer aquelas atividades que está sendo dada na escola, que são atividades mais atividade física, né, brincadeiras, é algo que para ele não é tão fácil. Então, nós precisamos pensar melhor numa estratégia para que a inclusão, para que a volta às aulas presencial possa ser feita de melhor forma. Se você pega uma pessoa aí que tem uma deficiência física, por exemplo, ela não tem um braço, algo do tipo, precisamos ter uma adaptação específica para essa pessoa, para que ela possa estar indo para a escola, né? Às vezes um cadeirante ali que tem assim a parte superior do corpo com movimentação normal, ele consegue estar indo para a escola, sim, dá para ele estudar, ele consegue se comunicar normal, né? Mas quando a gente fala aí, né, de repente para levar ele ao banheiro, pode gerar também uma dificuldade. Nós temos que pensar em tudo isso. Eu como surdo, eu sei o quanto é difícil por conta da minha língua, né? Muitas das vezes a gente tem algumas dificuldades. Nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa cultura e nós utilizamos outra língua. Hoje eu tenho 36 anos. Pensando há um tempo atrás, ali no período próximo da minha infância, nós não tínhamos auxílio da tecnologia, né? E a gente era colocado na escola sem acessibilidade nenhuma. E a gente era só o único atendimento especializado que a gente tinha era através da medicina, né? E aí a gente era colocado na escola e não tínhamos comunicação, ficávamos sozinhos, éramos
de uma certa forma, oprimidos. E eu, até os meus 9 anos, estudei numa escola normal, sem acessibilidade nenhuma, e eu não sabia Libras, eu não sabia escrever, não sabia ler, não tinha... Eu ia até a escola, mas o conhecimento, a informação não chegava, né? E era algo que eu sentia, eu sofria muito. E minha mãe, sendo professora, ela sempre estava buscando uma escola, né, especializada para que eu pudesse estudar. E ela encontrou. Ela encontrou uma escola para surdos. E quando eu cheguei nessa escola e vi ali as crianças surdas brincando, se comunicando normal, todas elas alegres, eu fiquei muito feliz. A minha mãe se emocionou de tal forma que ela até chorou, porque eu fui ter acesso a essa escola aos meus 9 anos. Tive acesso ao ensino de verdade, à inclusão, de uma forma atrasada. Mas mesmo assim, eu agradeço a minha mãe, agradeço a tudo isso, porque eu consegui me desenvolver. Se não fosse a língua de sinais, se não fosse a Libras, eu não estaria aqui hoje conversando com você, eu não estaria aqui nessa entrevista. Por isso, eu acredito que a escola inclusiva, a escola de acessibilidade, ela deve continuar, nós devemos sim melhorar, o familiar ele pode escolher ali qual é a melhor escola para o seu filho, seja inclusiva, seja a escola bilíngue, seja uma escola especial, nós só não podemos obrigar, né? Não, pode ficar tranquilo. É que eu vou precisar entrar correndo num pequeno intervalo, voltando logo em seguida, porque agora nós vamos passar um boletim do trânsito que você só escuta aqui na Rádio Trianon, para mostrar como é que anda o trânsito aqui na cidade de São Paulo. É coisa muito rápida, a gente vai e volta, tá bom? Um minutinho. E lembrando aqui que o Metrópole Foco tem oferecimento Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Serginho, vamos ao boletim de trânsito? E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. 9h31. Em tempo real, as informações do trânsito na Trianon. Na obra, quem é mestre sabe, Vedacity garante o resultado. Vedacity agora tem nova embalagem. Vedacity, todas as soluções numa só marca. Observando agora um trânsito carregado por 3 quilômetros ao final da rodovia Castelo Branco na chegada a São Paulo. Trânsito pior pela pista expressa, até o acesso ao Cebolão. Pista lateral intensa um pouco melhor. Ingressando na Marginal do Pinheiros, logo adiante tem mais um trecho de lentidão. Isso por causa de recapeamento na pista, sentido Interlagos, na altura da ponte Cidade Universitária. A lentidão começa, então, pouco depois do Cebolão e tem melhor caminho quem acessa a partir da Ponte dos Remédios, o corredor paralelo, Dr. Gastão Vidigal e Professor Fonseca Rodrigues. Vedacity na construção é conforto e saúde na obra pronta. Vedacity agora tem nova embalagem. Vedacity, todas as soluções numa só marca.
No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real, aqui no 740M da Rádio Trianon. Você sabia que quem investiu na internet aumentou o faturamento mesmo durante a pandemia? Como isso é possível? Pesquisas mostram que houve um aumento significativo nas compras online e quem pôde contar com um especialista em marketing digital teve 95% a mais de chances de ter sucesso na internet. Entre em contato pelo WhatsApp 11 98790 5959 e contrate uma consultoria com o Almec Lima, o seu especialista em marketing digital. Faça seu negócio decolar na internet agora mesmo. WhatsApp 11 98790 5959. Olá, ouvinte, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Toda segunda e toda quinta eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740 no programa Metrópole em Foco, trazendo informações do esporte. Notícias do seu clube do coração, futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então fique ligado, hein? Eu conto com a sua audiência. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Eleições 2020. Bom, e voltamos aqui no Metrópole em Foco. Hoje nós estamos recebendo aqui o candidato a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, Vinícius Scheffer. Ele que é surdo, que é mudo e luta aí por mais inclusão e não só mais inclusão na própria Câmara Municipal, mas mais inclusão das pessoas com dificuldade, das pessoas com deficiência, nesse momento e que a cidade tanto fala de inclusão. O Vinícius, uma cidade com 12 milhões e meio de habitantes, isso aqui é maior que muitos países, né? Uma cidade é o terceiro orçamento do país, né? Só perde para a União, para o Estado, e depois nós temos o terceiro orçamento do país. E é lógico que também nós temos aqui muitos problemas a serem enfrentados. E acho que um dos maiores problemas é o problema, sim, da acessibilidade, da inclusão do cidadão. E nós conversamos muito com o Cid Torquato, você certamente conhece, é lógico, conhece o Cid Torquato, é uma pessoa também que superou. E ele está aí, né? Como secretário desde o início aí da gestão e vem fazendo um trabalho sensacional. Oxalá ele consiga aí ficar muito mais tempo aí, porque o trabalho dele é essencial e necessário para a cidade de São Paulo. Vinícius, você tem mais ou menos noção de quantas pessoas com deficiência auditiva nós temos aqui na cidade de São Paulo? Mais ou menos, eu sei que é um número ainda que nós não temos assim, um registro específico disso, até por conta, né, de não se preocuparem tanto com isso, né, mas nós temos que falar hoje, porque são pessoas que deveriam estar incluídas, né, são cidadãos, né? Como você mesmo falou que entrou como lei de cotas, estudou, você é um cidadão como outro qualquer, está pagando seus impostos, tem suas obrigações, mas também tem seus direitos. Você tem mais ou menos noção de quantas pessoas nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo? Eu só preciso, antes de eu te informar quantas pessoas, eu só te fazer só uma correçãozinha, porque a maioria das pessoas, por falta de informação, acabam errando o termo. Você diz que eu sou surdo-mudo, e essa palavra mudo, ela não é utilizada, porque mudo é uma outra deficiência.
O mudo, ele é uma pessoa que não tem voz, ele tem uma deficiência nas cordas vocais. Por exemplo, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, você não fala? Então você é mudo? E não é assim. Da mesma forma quando, sei lá, se de repente viesse um chinês aqui e falasse com você, viesse aqui conversar com você, só porque ele não fala português, ele é mudo? Entende? Às vezes as pessoas falam isso, você não fala, então você é mudo. E no caso eu sou apenas surdo. Eu só tenho apenas uma deficiência, que é a surdez. Eu sou apenas surdo. E eu consigo sim falar algumas palavras, não perfeitamente como vocês ouvintes, mas eu falo um pouquinho. Por conta da audição, você não tem a fonética, vamos dizer assim, não tem uma boa fonética por conta da audição. É isso? Sim, correto. Vamos lá. A pesquisa que o censo, né, do IBGE, ele tem sim um número para a quantidade de surdos, mas é um dado um pouco complicado, um pouco complicado, porque assim, vamos falar, eu vou falar também das pessoas cegas. Temos dividido aí em duas categorias. Tem pessoas que nasceram cegas, ela nunca viu nenhuma cor, nunca viu nada, não tem memória visual. E temos as pessoas que perdem a visão ao longo do tempo. Elas têm a memória visual, mas perderam a visão. Acontece também com os surdos. Os surdos que nascem, né, surdos, eles não têm memória auditiva, nunca ouviram o som. E já uma pessoa deficiente auditiva, ela nasceu ouvindo e perdeu a audição ao longo do tempo. E por isso ela já conhece, né, muitas das vezes a palavra, o som, ela tem uma memória auditiva. E aí muitas das vezes ela até consegue falar perfeitamente, né? Às vezes ela também utiliza algum aparelho ou usa um implante coclear para auxiliar nessa audição. Eu, como nasci surdo, eu não tenho memória auditiva, e diferente de uma pessoa que é deficiente auditiva, que já ouviu e perdeu a audição ao longo do tempo, tá? Mas algumas pessoas têm em torno de uma perca de 40% da audição e ela não é surda, ela é deficiente auditiva, tá? Mas o que acaba acontecendo? O IBGE, ele faz, né, a sua pesquisa, né, com as pessoas com deficiência aqui de São Paulo, e a informação que ele releva é que, assim, surdos de verdade aqui em São Paulo é em torno de 120 mil, tá? Aqui na capital. 120 mil surdos. Claro que nós temos ainda surdos que não foram ali reconhecidos e que não está nesse número, né? Entendo. Mas se a gente calcular com as pessoas, com os deficientes auditivos, né, aí a gente vai alcançar um número muito maior. Temos também as pessoas de maior idade que perdem a audição e que também acabam sendo inclusas nos deficientes auditivos. Então a gente pode dizer aí que a gente tem em torno de 500 mil aí, somando os surdos com os deficientes auditivos. E nós também não podemos separar isso, né? Lutamos por uma causa só. Perfeito. Eu vejo aqui no seu currículo aqui que também você é um empreendedor, né? Mesmo sendo uma pessoa aí com deficiência auditiva. E eu gostaria de perguntar o seguinte: quando essa crise toda, essa pandemia terminar, não sabemos quando, né? Vamos deixar isso bem claro, o fato é que o mundo vai estar bem diferente. E isso não vai ser diferente também com a cidade de São Paulo. Ela vai estar completamente diferente. Pelo menos, né, isso aqui é uma percepção aí de vários especialistas. Hábitos de consumo vão mudar, as novas formas de trabalho, ela está ganhando força, inovações aí surgindo. Como é que você, sendo eleito, pretende fomentar o empreendedorismo aqui na cidade de São Paulo, e de que forma incluir? Hoje nós estamos aqui no bate-papo virtual, certamente vou recebê-lo nos estúdios, e isso daí eu vou, independente de qualquer coisa, para a gente aí trocar bastantes informações, né? Mas como é que você pretende fomentar
o empreendedorismo aqui na cidade de São Paulo e, inclusive, incluir pessoas com deficiência nesse momento em que o mundo não estava preparado, de repente aí se viu aí envolto aí numa nova forma, né? Nesse novo normal. De que forma fazer isso? Eu, através da minha experiência, né, no setor privado, eu pude, e também eu já tive uma experiência no setor público, e eu já fui assessor, eu já fui diretor na Secretaria do Idoso do Estado de São Paulo. Eu já tive algumas experiências, né, pessoas que acreditaram na minha capacidade, né, pessoas que reconhecem o quanto eu sou profissional e também tenho formação, não só pelo fato de eu ser uma pessoa com deficiência, e é por isso que, assim, eu sei o quanto o empreendedorismo pode ajudar as pessoas, né? No caso, eu sei que as empresas não estão prontas, seja o setor privado ou o setor público, ele ainda precisa que seja melhorado. Eu acredito no quê? Fazer parcerias entre os setores privados e públicos, né? Onde a gente consegue trazer uma inclusão, trazer a adaptação para que as pessoas com deficiência possam ali exercer cargos relevantes dentro da empresa. E assim, nós podemos alcançar essas parcerias com também empresas que possam trazer consultoria referente à adaptação das pessoas com deficiência, para que eles possam receber esses funcionários. E também precisamos de pessoas que vão ajudar a gente disseminar, né, essas informações, para que todos tenham essa consciência de que as empresas precisam alcançar essa acessibilidade. Eu sei o quanto é difícil esse momento por conta da crise, né? Mas nós não precisamos, nós não temos que depender somente da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? A economia está além disso e os deficientes são humanos. Nós precisamos entender que precisamos investir também na área da educação, que é muito importante, porque através da educação vai surgir diversos empreendedores, vai surgir diversos profissionais. E eu acredito que investindo na educação, nós vamos alcançar uma maior acessibilidade para as empresas e para a área do empreendedorismo. E assim, eu nunca me imaginei tendo a minha própria empresa, eu nunca me imaginei trabalhando no setor privado ou no público, mas eu tive essas oportunidades e adquiri uma percepção muito grande. E que, assim, eu alcancei essas oportunidades através de pessoas que acreditaram, pessoas que me incentivaram e que me deram oportunidades. Então, através do meu mandato, eu quero levar esse incentivo para essas pessoas. Eu quero levar essa motivação que muitas das vezes ela não tem da parte ali dos seus amigos e familiares, mas que ela pode ter sim através do meu trabalho, através do trabalho em geral para que a sociedade possa empreender. Eu vou contar uma história de um amigo. Ele sabia um pouquinho só de língua de sinais. E eu, em contato com ele, fui ensinando ele aos poucos. Nós trabalhávamos na mesma equipe e ele conseguiu se desenvolver muito. E para a gente se comunicar, a gente conseguia se comunicar de uma forma muito natural. E quando eu precisava falar com alguém, se não tinha algum intérprete, esse amigo ele me ajudava, ele me auxiliava dentro da empresa. E assim, eu quero, através desse conto, através dessa experiência que eu tive, eu percebi que falta igualdade dentro das empresas. E é algo que eu quero incentivar também dentro do meu mandato. E eu sei que o mundo vai mudar de uma forma muito grande. Uma das coisas que eu percebi é que eu não tinha igualdade no salário com os funcionários da mesma equipe em que eu trabalhava. Quando eu percebi isso, eu me senti muito mal, mas a gente pode mudar isso. Perfeito. Bom, já que você falou que você não teve aí igualdade, se sentiu muito mal aí por não ter a mesma capacidade ou até mais, né? Mas não tem um salário equiparado. Parece que as pessoas ainda têm
aquele preconceito, né? É cota, eu tenho que cumprir aquela cota, então eu vou colocar ali a pessoa, dou um saláriozinho para ela, estou cumprindo a minha cota, mas eu preciso de pessoas, vamos dizer assim, ditas, né? Normais. Tá? Me perdoe, não quero ofender, mas é mais ou menos que a sociedade ainda tem essa mente, né? E aí você falou em igualdade salarial. Eu vi que uma das suas propostas aí é criar até um projeto-lei para congelar os gastos do executivo e do legislativo, e inclusive congelando salários aí dos vereadores, que eu acho ótimo. Congelando também verba de gabinete, salário dos comissionados. Certamente você sabe que você vai chegar na Câmara Municipal e não vai ser unanimidade. Isso é muito natural ali dentro. Você conhece a Câmara Municipal, são 55 vereadores. Muitas vezes nós temos dentro do Legislativo, e não é somente na cidade de São Paulo, mas é no país inteiro, pessoas que legislam em causa própria. E parece que você tem aqui, pelo menos, uma proposta que vem de encontro com o pensamento da maioria dos brasileiros. Nesse momento de pandemia, ele grita, né, por essa igualdade. Como é que você pretende aplicar uma proposta dessa? E como você conseguiria fazer isso aí acontecer? Certamente você vai ter aí o embate de outros parlamentares, você muitas vezes vai mexer aí com os interesses de algum parlamentar. Como é que você faria isso? Vamos lá. Eu realmente sei o quanto é difícil, mas eu não estou preocupado com os 55 vereadores da Câmara. Eu estou preocupado com a população. E eu sei que a minha responsabilidade é levar qualidade de vida para a população, né? Porque, assim, eu sei que nós ali trabalhando na Câmara vamos ser como uma família. E vai ter conflito, vai ter atrito, assim como acontece dentro de casa. Nós, como família, nós temos atrito. E é assim que é a vida ali dentro da Câmara. Eu já tenho esse conhecimento. Mas eu não vou deixar mudar a minha proposta, eu não vou mudar as minhas ações por conta desses atritos. Eu vou continuar lutando. E o meu objetivo é trazer a economia para a nossa cidade e para que a gente possa investir na onde realmente precisa, seja na educação, na saúde, no esporte, na cultura. E eu vejo que já faz muito tempo que as pessoas não têm essa preocupação. E devido a essa pandemia, o desemprego aumentou muito, e nós não podemos beneficiar os vereadores e deixar de beneficiar a população, porque nós precisamos ter uma casa modelo para que, se a nossa Câmara está ajustada e está fazendo boas ações, eu tenho certeza que toda a cidade ela vai ser beneficiada por isso e nós vamos conseguir desenvolver. E eu quero mostrar para a população que a nossa casa se preocupa com a população. Eu quero levar essa consciência para toda a população, também para o executivo e para o legislativo. É isso. Bom, perfeito. Vinícius, uma cidade como a cidade de São Paulo, hoje nós temos aqui mais de 8 milhões de veículos emplacados na cidade. Ou seja, São Paulo tem mais de 8 milhões de automóveis aqui circulando pela cidade. Planejamento de trânsito, mobilidade urbana. Nós vivemos aí numa cidade onde o número de carros aí vem aumentando a cada ano, né? Eu pergunto a você, o Vinícius, como resolver o problema da mobilidade, e inclusive já pensando aí nas pessoas com deficiência, numa cidade em que
ela, a cada dia que passa, ela vai tirando espaços das pessoas. Que boa pergunta. Realmente, a quantidade de veículos aqui na cidade tem aumentado, e eu sei que não dá para a gente proibir a venda de veículos, né? É algo que não dá para fazer, mas nós podemos levar a consciência à nossa população. Assim, muitas das vezes, tem famílias que têm aí 4, 5 veículos. Nós podemos levar a consciência de que um veículo seria o suficiente para essa família. E também nós temos os problemas com o transporte público que sempre é lotado. O que nós podemos é fazer parcerias com empresas aí privadas para que a gente possa aumentar, de repente, a quantidade de transporte público, que a gente possa resolver essas questões. Eu sei que o que falta é o investimento. E quando a gente fala de mobilidade, a mobilidade está atrelada à acessibilidade, porque nós precisamos dos transportes acessíveis para todas as pessoas, né? E por isso que eu falo sempre da educação. Com a educação, com a conscientização, as pessoas passam a compreender qual é a melhor forma de se locomover na cidade. Ela pode usar uma bicicleta, ela pode, sei lá, ir caminhando. Isso é conscientizar. Tá bom. Vinícius, nós estamos chegando aí no final dessa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Por que os paulistanos devem escolher aí o vereador Vinícius Scheffer, aí, o candidato a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo? Por que os paulistanos devem escolher o Vinícius Scheffer para representar? Até porque não vai representar parte da sociedade. Sendo eleito, tem uma responsabilidade com mais de 12 milhões e meio de habitantes. Dá aí uma palhinha para nós. Realmente, você sabe que falta representatividade dentro da Câmara para muitos da população, e nós precisamos mudar isso. Eu percebo que existe falta de representatividade não só para as pessoas com deficiência, mas para todos. Por isso que eu acredito que eu posso ser essa representatividade, eu posso ser essa voz, eu posso ser essa pessoa que vai representar aquelas pessoas que ainda não estão sendo representadas pelos vereadores que nós temos hoje na Câmara, né? Nós precisamos não simplesmente ter o benefício próprio, defender as causas próprias, mas defender aquilo que a população precisa. E precisamos trabalhar de forma correta, fiscalizando aquilo que tem que ser fiscalizado, levando acessibilidade aonde realmente precisa, e assim como aconteceu já com outras pessoas que, quando acessaram a Câmara, não tinha acessibilidade para ela, e a Câmara mudou. E eu acredito que isso vai acontecer comigo. E eu sei que Deus, ele deu essa responsabilidade para mim, e eu não vou desistir. E mesmo eu sendo uma pessoa surda, que eu vou alcançar essa representatividade para a população. Vinícius, nós estamos terminando aqui. Gostaria aí de desejar a você sucesso nessa luta, que é uma luta que daqui para frente, agora nós temos pouco tempo aí até o primeiro turno das eleições. Eu quero lhe desejar sucesso, mas muito sucesso mesmo, e tenho certeza que você é uma das pessoas que certamente vai alcançar um cargo ali na Câmara Municipal, até porque, por ser muito bem preparado, e aqui, sem querer jogar confete no Tadeu, mas foi muito rápido e foi muito elucidador. É importante lembrar que parece que não estamos conversando com uma pessoa com uma deficiência auditiva, nós estamos conversando com uma pessoa normal, e isso é muito importante, mostrar, tá? Que a comunicação está fácil, viu? Não está tão difícil assim, não. Eu acho que você conseguiu dar a volta por cima e mostrar o quanto é importante, né, esses espaços também que estão sendo abertos.
desejo a você muita, mas muita sorte mesmo, e já prometendo que, independente de qualquer coisa, você volta e a gente vai bater um papo, agora sim, nos estúdios, é lógico, com um certo distanciamento, mas vamos receber você nos estúdios. Gostaria de estar, você juntamente com o Cid Torquato. É um querido nosso aqui, e independente de qualquer coisa também, use e abuse desse espaço aqui, que também, agora, a partir desse momento, é seu. Muito obrigado, muito obrigado. Que você tenha um bom dia. Para todos nós aí. Amém. Bom, e vamos entrar... Abraço. Então... Abraço. Vamos entrar em um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida. Lembrando que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor. A aplicação e o saque são fáceis e rápidos. E a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Olá, ouvinte, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Toda segunda e toda quinta eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740 no programa Metrópole em Foco, trazendo informações do esporte. Notícias do seu clube do coração, futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então fique ligado, hein? Eu conto com a sua audiência. Há 8 anos consecutivos, Unip é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme ranking universitário Folha. Isenção na matrícula e 50% de desconto de agosto a dezembro para você começar a estudar ainda neste semestre com aulas online ao vivo. E mensalidades a partir de R$ 199. Confira o regulamento no site e faça o vestibular online gratuito. Unip, qualidade comprovada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Adesso comincia
Não percam, todos os sábados das 11h30 às 13 horas, Itália Total. Itália Total. Música, poesia, curiosidades, informação. Os melhores cantores de todas as épocas, os melhores arranjos, as melhores canções, escolhidas especialmente para você. Tudo apresentado de uma forma descontraída e alegre. Participe e concorra a muitos prêmios. Itália Total. Quando o assunto é coronavírus, informação é a melhor prevenção. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e lave sempre bem as mãos, dedo a dedo, com água e sabão. Juntos somos mais fortes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus ou ligue 136. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Eleições 2020. Foi retornando aqui no Metrópole em Foco, aqui pela Rádio Trianon AM 740 e retransmitir com transmissão simultânea aqui com a Rádio Universal de Santos, AM 810. Estamos agora recebendo aqui no segundo bloco aqui o candidato também a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, o médico Dr. Rubens Wagner Calvo, mais conhecido como Rubens Calvo. Não é tão calvo assim, mas é o Rubens que está aqui conosco, que já esteve na Câmara Municipal, né? E volta agora aí, tenta ir novamente, agora nesse momento diferenciado de campanha, né? Voltar a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Bom dia, doutor Wagner Calvo, doutor Rubens Calvo, perdão. Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês, seus ouvintes. Quero aproveitar para parabenizá-lo do excelente trabalho que você faz em defesa e em busca de soluções para a nossa grandiosa São Paulo. Você realmente é um paulistano que nos orgulha muito. Obrigado. O trabalho nós temos aqui uma convicção que não basta apenas se candidatar e pedir votos, é preciso mostrar também ideias, apontar soluções, sustentar suas opiniões perante a população e o eleitorado, né? E aqui a gente acha aqui que nós estamos fazendo um trabalho aí que é uma boa chance de falar diretamente com o cidadão, com o eleitor, né? E aí conseguir passar realmente as mensagens e ideias. No bloco anterior, eu acho que foi a primeira vez num meio de comunicação que também entrevistamos um candidato com deficiência, e não é uma deficiência comum, tá? É uma deficiência auditiva e que precisa aí de um intérprete de Libras, mas é importante, né? Independente, porque é o tipo do candidato que muitas vezes ele é meio relegado aos meios de comunicação, mas é um direito de também participar. Eu acho que nós fizemos aí um trabalho meio difícil, né? Porque foi a primeira vez que nós fizemos isso, mas é importante, né? A inclusão, uma cidade como São Paulo, mais de 12 milhões e meio de habitantes, eu acho que tem espaço para todo mundo, não é verdade, doutor Rubens? Tem uma cidade complexa como a nossa, de muitos segmentos, muitas necessidades. São 55 vereadores. É claro que do tamanho da nossa cidade, das exigências e da arrecadação, que é maior até muitas vezes que alguns outros estados brasileiros, a cidade de São Paulo, ela do tamanho de Uruguai, de população, é um país numa cidade. E essa cidade de várias etnias, de várias regiões, com peculiaridades diferentes.
Isso eu senti quando eu iniciei em São Paulo a primeira cruzada paulistana e paulista contra a hipertensão e diabetes. Naquela época não existia esse aparelho que faz o destro, que você pica a ponta do dedo, tira uma gotinha e você vê a quantidade de açúcar no sangue. Nós importávamos e fazíamos esse trabalho, porque a diabetes é uma doença silenciosa, então nós entendíamos que você fazer a prevenção é melhor do que tratar, é mais barato, inclusive. E isso me motivou sairmos, então, para a vereança, para a política. Fui vereador por 3 vezes na cidade de São Paulo, nesses últimos 20 anos, e com certeza, eu acho que eu consegui marcar positivamente a minha estada lá. Eu, por 2 vezes, fui colocado como o melhor vereador, um dos melhores vereadores, na Veja, de 2004 e 2016, na Folha da Tarde, já fui capa de jornal, muitas vezes, e também no Diário de São Paulo, e também você, meu irmão, que, além de tudo, atua nos bastidores da Câmara. Você realmente é um fiscal. E é isso que o vereador tem que ser também, um fiscal do executivo, do orçamento. Uma cidade que tem uma arrecadação de 60 bilhões, são tantos os recursos que você, às vezes, fica indignado. Como é que pode ter regiões de carência total em todas as áreas, educação, saúde, transporte, infraestrutura? Então, nós precisamos voltar. Eu tenho lá 300 projetos, 170 deles estão arquivados. Quando a gente sai da Câmara, eles são arquivados. Nós voltamos, eles voltam a tramitar normalmente. E tenho mais de 68 leis aprovadas, me tornando aí um dos recordistas em leis e projetos. E todos de cunho social. Eu sou pelo social. Isso é importante. Agora, a saúde está muito deficiente. Então, essa pergunta que eu queria fazer para o senhor. A saúde aqui na cidade de São Paulo, ela recebe muitas críticas mesmo dos cidadãos, né? Em especial do povo, do cidadão que mora na periferia da cidade. E nós vimos aí recentemente informações sobre remédios vencidos, falta de funcionário em unidades de saúde, entre outros problemas, né? Na sua opinião, candidato, né, Dr. Rubem, o secretário de saúde, ele tem que ser um profissional de saúde, certo? Seria até bom que ele fosse um profissional de saúde. Muitas vezes o cargo ele é loteado por pessoas que não têm esse conhecimento da saúde, né? Como é o caso de secretários de educação, bom, enfim. Como é que o senhor vê o problema da saúde na cidade de São Paulo e nesse momento que nós estamos passando por uma pandemia? E o senhor falou uma coisa aí, né? Falou sobre diabetes, que é uma doença muito silenciosa, e é uma verdade. Todo mundo, hipertensão, né? Também. As pessoas só percebem quando já está no alerta vermelho, né? Aí eu corro para o doutor Rubens, por favor, me salve, né? Coisa mais ou menos assim. Nesse momento de pandemia, as pessoas também parece que esqueceram, né? Hoje só se fala muito em coronavírus, mas todas as doenças, elas acontecem, elas não pararam, não é porque nós temos uma comorbidade que não tem as outras aí, pessoas que precisam passar aí por exames, por cirurgias, e nesse momento da pandemia tornou-se mais difícil. Mas a saúde, ela recebe grandes críticas. Como é que o senhor vê esse problema e de que forma o senhor, com uma cadeira no Legislativo, pode tentar aliviar? Eu sei que não vai arrumar da noite para o dia, isso aí seria uma grande falácia, né? Falar que eu vou entrar e vou resolver, mas de que forma aliviar e começar a colocar a cidade nos eixos? É muito crítico a situação, nós sentimos mais
agora que precisamos de mais leitos de pronto-socorros e principalmente UTI, para dar a chance da sobrevida, que o próprio organismo debelasse a infecção viral provocada por esse SARS-CoV-2. Por quê? Porque nós não temos um medicamento específico, nós não temos um antiviral, como temos, por exemplo, para a gripe, o Tamiflu, e nós não temos a vacina, como também temos aí a vacina para a gripe. E é um vírus que, com certeza, a maioria da população vai pegar o vírus, como já pegou, e nem soube que pegou, porque são chamados os portadores são. O vírus nem fez cosquinha. Também não se sabe se a pessoa fez imunidade. Essa é que é a realidade. De 2/3 vão apresentar sintomas desses que pegarão o vírus. A grande maioria, os sintomas serão leves. É verdade que será uma gripezinha, um resfriadinho, como já foi falado. Mas não podemos menosprezar e rebaixar a gravidade da doença, da Covid, como se fosse uma gripezinha ou um resfriadinho. Por quê? Porque um terço, uma mínima parte, vão ter sintomas muito graves. E o que nós estamos percebendo? Que esses que fizeram sintomas e não se atentaram que poderia ser o vírus, porque passou rápido, foi uma levezinha, como uma gripezinha ou um resfriadinho, com o tempo nós estamos percebendo que aumentou a incidência de doenças por fenômenos tromboembólicos. Parece que o vírus ou causa uma drasticidade no seu sintoma e uma repercussão sistêmica, inclusive com esses fenômenos tromboembólicos muito agudos, levando as pessoas a óbito, ou então ele vai acionando o seu sistema imunológico no decorrer do tempo e provocando também alguns fenômenos tromboembólicos mais isolados. Você quer ver? Aumentou muito os derrames em jovens abaixo dos 40 anos de idade. Aumentou muito as tromboses dos membros, ou da perna, ou do braço. Nós ainda temos muito que aprender com este vírus. A medicina vai se reescrever. Nós teremos um tratado apenas sobre Covid. E também os parâmetros de tratamento, e também o código de doenças, e também a justiça trabalhista, por afastamento de doença ou por sequelas, também deverão ser reestudados. Isso vai agora através aqui dos tempos, e vamos reescrever o nosso código sanitário. Já é arcaico. Precisamos atualizar. Agora atualizar numa realidade de uma pandemia, de um vírus que ainda permeia o planeta inteiro, não é? Infelizmente, com todo o respeito que eu tenho pelo Dr. Edson Aparecido, que é um excelente secretário, um excelente administrador, um excelente político, foi deputado com meu pai, com todo o respeito que eu tenho, o que a gente precisa são de secretários que não tenham só a teoria, que tenham a prática também. E na rede, tanto privada quanto pública, nós temos pessoas capacitadas para sentir, por exemplo, é o que você falou, que você investir em profilaxia, você investir para prevenir as doenças, é mais barato do que tratar. E vai causar menos danos ao doente. O doente vai ser mais produtivo, vai ter menos licença médica, vai se aposentar, não por doença, se Deus quiser, sim por tempo de serviço e com qualidade de vida, porque hoje a gente vive mais, mas vamos viver mais com qualidade de vida. E assim também não fica distante, meu amigo, se você me permitir, e seus ouvintes também, um erro crasso de nós não termos, não importa se A, B ou C, não estou discutindo a competência de ninguém, mas de nós não termos um médico ou um profissional experimentado da saúde por todas as nossas universidades e escolas no Ministério da Saúde. Não é a mesma coisa.
Basta você, então, querer colocar um médico, um enfermeiro para ser secretário de transporte ou do sistema nosso de aviação. Será que vai dar certo? Fica aqui a minha pergunta, não é? Não basta ter boa vontade, né? Tem que conhecer, né? Tem que entender daquilo que está fazendo, realmente. E nada melhor do que um profissional da área para tocar aquela secretaria, enfim. Doutor Calvo, o senhor é da região norte da cidade de São Paulo, certo? É isso, né? A região norte. E a região norte, ela foi castigada nessas últimas chuvas aí que aconteceram agora no final de semana, no início da semana aí. Foi uma chuva intensa, mas, olha, é esperado, né? A gente sabe que entra ano, sai ano, isso aí é esperado. E é importante, porque nossas represas também já começaram a entrar aí num momento de que a cidade podia até começar a enxergar um pouco do racionamento. Então, a chuva ela é muito importante, mas parece que a cidade não se prepara para isso, né? Por outro lado, nesse momento de pandemia, a periferia ela foi um pouco esquecida pelos nossos vereadores, né? Os vereadores que deveriam, naquele momento, né, enfrentar, que é lá que eles vão buscar votos, tudo, a população. Nós entrevistamos aqui vários líderes comunitários e todos eles reclamavam da mesma coisa. Ele falou, poxa, chegou o coronavírus, todo mundo teve que se isolar e os vereadores que deveriam estar fiscalizando, que eles essa função também do vereador, a fiscalização, né, não é somente propor leis, mas fiscalizar se elas realmente estão sendo cumpridas. Falou, nós ficamos esquecidos, né? E a periferia ficou meio que ao Deus dará. E agora, com as chuvas, a gente vê aí que mais um outro problema que a periferia tem que enfrentar, além do desemprego, além da falta a falta da saúde naquele momento, agora também tem outros problemas que também vai trazer problemas de saúde, né? Com as chuvas, com essas chuvas de verão, com o calor, nós vamos ter um aumento aí de mosquitos de dengue, chikungunya, zika, que todo mundo parece que esqueceu, né? Parece que o vírus chinês ele desbancou o coitado do mosquito brasileiro, né? E o mosquito sumiu daqui, o que não é verdade. Como é que o senhor vê? E o senhor sentiu aí de perto, né? Eu sei que o senhor teve aí em várias regiões aí em várias comunidades aí da sua região, olhando esse problema, enchentes, uma série de coisas que agora vem assolando também a população, e com isso a volta de outras doenças que a gente estava tentando, pelo menos, amenizar ou combater. Como é que o senhor vê isso aqui e como é que o senhor analisa os vereadores da Câmara que, nesse momento, que muito novo para todo mundo, mas que deixou a população, Deus dará? Veja bem, eu sou da Zona Norte, mais específico aqui, nascido e criado e trabalho na Casa Verde. Faço 60 anos agora, no próximo dia 9 de novembro. Casa Verde? Então são 60 anos de Casa Verde. Casa Verde. O verde é bom, hein? O verde é bom. E o verde é mantido pelas chuvas. Então, bendita a natureza que nos traz as chuvas, que alimentam os nossos lençóis freáticos, que filtram as nossas águas, que possibilitam o verde. Oxalá pudesse chover assim como choveu aqui na Zona Norte, lá no nosso Mato Grosso, não é? É verdade. Na região central do Brasil, ali naquela região da floresta amazônica. Por quê? Porque a nossa natureza está sendo dizimada. É muito triste nós vermos
pelas televisões, aquelas imagens dos nossos animais, a fauna ser também dizimada pelo fogo, bichos queimados, não é? E todas aquelas aves. O Brasil, ele é úmido por excelência porque nós somos um país de riqueza hídrica. Infelizmente, não cuida dos mananciais, as águas vão evaporando mais, o vento vai carregando para outros lugares e o Brasil está formando mais regiões desérticas. E quando chove, vem uma verdadeira tempestade. O santista chama de toró, numa época assim, aquilo que tem um índice pluviométrico em tão pouco tempo. Só que isso não é novidade na cidade de São Paulo. O escoamento pluvial é ineficiente. Os nossos córregos, alguns canalizados, eles não dão vazão para a água também, que em algum lugar vai alagar. A emergência desses córregos no Rio Tietê, muitas vezes, ou está muito baixo, ou está muito perpendicular, também estagna essa vazão para trás, formando inundações. E nós já havíamos levantado por 2 vezes a calha do córrego aqui do Mandaqui, que foi uma das regiões mais atingidas, que mais problema e mais prejuízo. Graças a Deus, nenhuma vida foi perdida, mas muitos bens materiais. Então, eu já passei por várias chuvas dessas, essas trombas d'água, e o meu pai, inclusive, como administrador regional e como subprefeito, e eu como vereador. Na nossa época, deu enchente? Deu, mas não tão desastrosa assim. Isso é reflexo da má conservação. E por que não se investe tanto em conservação? Que é barato, inclusive, é porque não dá voto. Sim. É mais fácil você falar o povo é porco, e que eu acho horrível esse termo, esse jargão que já pertence a um vocabulário dos nossos administradores, sai partido, entra partido, e continuam culpando o povo pela ineficiência do próprio Estado. É claro que é exagero de se jogar lixo nas ruas, mas também é claro que existe deficiência no recolhimento desse livro pelo poder público. O nosso IPTU está embutido à taxa do lixo. Teve época que quis se separar e se fazer a taxa do lixo separada. Porém, sempre teve embutido. Nós pagamos IPTU para as conservações. Ora, se você tem uma pandemia e houve um isolamento chamado horizontal, é devido à ineficiência ou deficiência de tal grau do sistema de saúde. Não foi para evitar que as pessoas contraíssem um vírus e fez parte, então, do antiviral. Não foi uma medida antiviral. Foi uma medida para as pessoas não perderem com tamanha velocidade, porque tem aquela porcentagenzinha, mas que quanto maior o número de pessoas que adquirirem o vírus, maior será essa porcentagem. Sim. E em número, ela é pequenininha, mas maior será o número de pessoas que vão necessitar de UTI. E se você tem um sistema falho, então você tem que evitar que muitos peguem o vírus ao mesmo tempo, para não morrerem como aconteceu, sem um equipamento, sem uma assistência médica digna. Fizeram isolamento horizontal. Os vereadores e os políticos, de modo geral, também fizeram o seu isolamento. Mas aí eu te pergunto, eu já fui vereador, não é? Na penúltima legislatura eu estava lá. Nós também enfrentamos tromba d'água aqui. Inundou São Paulo, mas nós cuidamos direitinho e nós fizemos a lição de casa. Os vereadores têm um gabinete, esse gabinete tem uma verba para funcionar. Nós estamos numa modernidade. Se ele não pode ir pessoalmente, porque tem comorbidades, ele tem assessores. E hoje nós temos até os drones. Por que estão usando os drones para filmar no horário eleitoral? Por que não se usam os drones previamente
para percorrer os fundos de vale, para percorrerem os córregos. Não sei se o povo lembra, teve época que a população começou a fiscalizar até a limpeza dos bueiros. Nós não tínhamos a tecnologia, se não me engano, era o governo Pita. E ele, então, pintava os bueiros, as bocas de lobo, que eram limpas aquele ano, com uma cor para o povo fiscalizar. Hoje nós temos tecnologia que o mesmo caminhão que chupa a sujeira, compacta fora e retorna a água, um reaproveitamento da água. E, por outro lado, numa extensão de 100 metros. Então, hoje, dá para você prever, dá para você limpar, basta ter boa vontade e não se acovardarem durante uma pandemia. Eu acredito até que a resposta da Câmara Municipal, o que pese eu ter muitos amigos lá competentes, eu os conheço, mas foi um pouco tímida, porque o povo ficou tendo que pagar as suas taxas, os seus impostos. Verdade. Algumas empresas, para não ter desemprego, continuaram recebendo um quinhão, principalmente as contratadas, mas e por que, respeitando os distanciamentos sociais, não se aproveitou o inverno, aonde os leitos dos córregos estão mais baixos, e se fizeram a limpeza manual? Isso não ia disseminar a pandemia. Você com cuidado, você com o povo isolado, você poderia ter feito uma manutenção melhor. Por outro lado, a pandemia reduziu o lixo jogado na rua. É verdade. Então, vem dizer para mim que foi o povo que jogou lixo. É verdade. Não, é bom lembrar também, doutor Cal, que o que aconteceu esse início de semana é apenas o prenúncio do que vai acontecer todo verão, que é a estação das chuvas. Então, a gente sabe que o caos que a população enfrentou, pelo menos aí, onde o senhor mesmo falou, Mandaqui, que foi um dos mais castigados, a população vai estar de orelha em pé nesse momento, com medo do que possa vir durante essa época de verão. Inclusive, a própria meteorologia já está dizendo aí que no final de semana nós vamos ter aí um final de semana com muita água, e isso já é esperado todo ano, né? É época de chuvas mesmo, e daqui até março nós temos aí mais uns 4, 5 meses aí de grandes chuvas aqui na cidade de São Paulo. Então, a população certamente vai sofrer, tá? Vai sofrer, mas o que ela espera também, né, é que o poder público olhe isso, e como o nosso jornalista comentarista Célio Egídio sempre diz, muitas vezes você está com a colinha na mão, você já está com a cola na mão, mas você não consegue fazer o dever de casa, você está com a cola na mão. Então, você só que vai ser aquele aluno relapso que vai largar para lá. Ano que vem a gente vai ver o que vai fazer. E vamos começar a prometer. Bom, já que nós falamos na limpeza de córregos, o senhor falou aí sobre a prevenção, tá? Nós estamos falando de uma coisa chamada zeladoria. E nos últimos anos, cresceu aí o número de moradores de rua por toda a cidade de São Paulo. Nesse momento de pandemia, muita gente perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda, foi despejado das suas casas e não restou outra alternativa a não ter que se procurar e acabar morando na rua mesmo, né? Então, o número de moradores de rua, segundo a própria Prefeitura de São Paulo, gira em torno de 24 mil. Com essa pandemia, já passou dos 25, 26 mil pessoas em situação de rua, tá? Nós ouvimos aí um candidato que deu uma declaração dizendo que não precisava se preocupar muito com esse povo de rua nesse momento de pandemia, porque como eles não tomam banho, certamente eles já estavam meio que imunizados, né? O senhor, como médico, pode até fazer uma análise disso. Eu não acredito, né? Se fosse assim, para que vacina? É só não tomar banho. Não é uma verdade isso. Né?
Como é que o senhor vê esse aumento, esse problema social que são os moradores de rua, e nesse momento de pandemia, eles estão aí suscetíveis a ser contaminados? Pedro, meu irmão, você acompanhou também o nosso trabalho. Não teve uma área onde a gente não interferiu, graças a Deus, positivamente. Até na questão da deficiência física, nas escolas especializadas com emendas orçamentárias, e agora com o projeto de colocar nas subprefeituras e estações, junto com a junta comercial, de modo que um deficiente auditivo possa pedir uma pizza, não só o seu socorro médico, mas como qualquer cidadão de bem, pedir uma pizza, uma esfirra para ser um delivery, comprar pela internet e trazer para a sua casa. Isso é um trabalho que nós já estamos fazendo. A zeladoria, o vereador, ele tem que ser um fiscal da arrecadação, de como se utilizar essa arrecadação e também nos trabalhos apresentados. Ele tem que ajudar o prefeito. São Paulo é muito grande, nós temos 33 subprefeituras, nós temos 33 hoje prefeitos de região. E nós, então, temos que fiscalizar melhor. O que tem acontecido conosco? E aqui na nossa região? O atual subprefeito, o doutor Marcelo Del Bosco, ele não tem culpa nenhuma. Ele assumiu há pouco mais de 2 meses a administração regional. Porém, nós temos uma administração regional ou subprefeitura da Casa Verde, Limão e Cachoeirinha, com cargos distribuídos para fins eleitorais, onde tem um candidato que vai com funcionários se identificando à prefeitura e coagindo, olha que eu vou denunciar aqui, coagindo os pagadores de impostos, o comércio que ficou fechado e agora começa a reabrir, já cambaleante para votar neste candidato, com medo da fiscalização. Não é esse São Paulo que a gente quer. A gente quer um governo solidário, parceiro, humano, porque quem é eleito é gente do povo, que promete antes de chegar lá. E os recursos são nossos. Essa é que é a realidade. A zeladoria de São Paulo, ela não dá voto. Por que não dá voto? Porque é fácil culpar o povo. É fácil culpar as intempéries sujeitas de qualquer parte de um país tropical como o nosso. Porém, da doença leva à morte. Você tem a dengue hemorrágica. A população de rua, ela não está imune ao vírus. Nós também não tivemos nenhuma, veja bem, ação específica para se otimizar não só diagnóstico, como a porcentagem daqueles que adoeceram pelo vírus e pela Covid. O primeiro censo da população de rua foi feito pela Alda Marco Antônio, a meu pedido, no ano de 1998. Ali nós constatamos 9.000, quase 10.000 moradores de rua. Ali começamos uma política específica. A lei que determina o recolhimento desta população em dias frios é de autoria do meu pai, do meu saudoso pai. E eu sempre trabalhei em benefício dos menos favorecidos, dos mais abandonados. Hoje, como campeou o desemprego, também aumentando a miséria, é claro que aumentou a população de rua. Mas nós também temos aquele ciclo vicioso, população de rua, vendas de drogas, chamadas, então, a Cracolândia. E quando você vai tirar a Cracolândia sob cacetetes e bombas, sabe o que acontece? Se dissemina para outras áreas de São Paulo, formam vários focos. Isso não é justo, nem para a população paulistana e muito menos para aqueles que estão aí perambulando pelas ruas, doentes e consumidos pelas drogas.
E eu quero te dizer mais. Nós temos uma lei que não está sendo aplicada. Um prefeito que não aplica uma lei, ele pode incorrer em improbidade administrativa e se abrir várias sanções em cima dele. Nós temos uma lei desde 2004, aprovada pelo governo, que obriga a Prefeitura de São Paulo a manter convênios e pagar tratamento para dependentes químicos de álcool e outras drogas que queiram se tratar com clínicas de reconhecido know-how de tratamento e filantrópicas. E por que não se faz esta prevenção também? Se você cuidar bem do centro velho da cidade de São Paulo, como começou o governo de estado, junto com o governo municipal, de se mudar o status administrativo, você não vai ter como se aglutinar esses moradores de rua para se formar uma Cracolândia. Se você cuidar bem das nossas praças, iluminando, as famílias vão frequentar. Se você colocar a Guarda Civil Metropolitana, e diga-se de passagem, nós temos uma lei que criou, de nossa autoria, a Guarda Civil Metropolitana Ambiental, que também vai cuidar da nossa natureza e dos nossos animais e do nosso cinturão verde, porque São Paulo também tem uma região rural produtiva, que também, agropecuária, São Paulo também pode ter o seu. Tá certo. Doutor Calvo, nesse momento aí, e a gente fala muito esse momento de pandemia, e é muito natural, porque muitos problemas vieram à tona, outros estão aumentando nesse momento de pandemia, e nós sabemos o seguinte, que quem assumir aí, quem for eleito e assumir uma cadeira na Câmara dos Vereadores, a partir do dia 1º de janeiro, tá, vai ter aí que lidar com muitos e muitos problemas na cidade, vai ter também um momento novo, então isso é bom, que quem tem pretensão a uma cadeira na Câmara Municipal, que já se prepare para pegar um novo, uma cidade com problemas que precisam de soluções urgentes. Então, vai ter que separar o que é de urgência urgentíssima, o que pode ser feito a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas nós vamos, assim, encarar logo de cara problemas que têm que ser resolvidos. Primeiro deles, a volta às aulas. Nós estamos falando aí na volta às aulas presenciais, agora no mês de novembro, mas nós estamos sabendo o seguinte, mês de novembro está aí, um mês depois acabou, né? Não temos férias, não podemos falar em férias também, porque quem ficou tanto tempo dentro de casa está querendo talvez voltar às suas atividades, porque ele já não aguenta essas férias forçadas que foram tomadas. Bom, mas enfim, em fevereiro, que é normalmente, nós vamos ter a volta às aulas. As escolas têm que estar preparadas para esse novo normal. As escolas já têm que estar pensando agora que na volta às aulas nós temos que ter protocolo de segurança para essas crianças. O senhor falou aí que tem gente que pegou o novo coronavírus e nem sabe que pegou. Crianças são assintomáticas. Provavelmente vão, talvez uma ou outra, ninguém sabe, né? Mas vão acabar sendo infectadas e levando isso para dentro da casa, para a sua vizinhança, e podemos ter aí uma segunda onda por conta de uma série de coisas, que se não for pensado agora, o que deve ser feito lá. Porque se deixarmos, quem entrar na Câmara que vai pensar, acho que todos os candidatos já têm que ter mais ou menos preparado. Se eu assumir, nós temos que nos preocupar com aquilo ali na frente. E cobrar do Executivo a sua responsabilidade em preparar tudo isso aí. Como é que o senhor vê essa retomada, ao mesmo tempo, e aí são duas perguntas que eu estou fazendo para o senhor, a retomada das aulas, a preocupação, né, com esse novo normal, e ao mesmo tempo o seguinte,
o comércio local, ele sofreu muito, mas muito, né, com essa pandemia. Muitas lojas aí, como o senhor falou, o comércio acabou fechando, por mais que o empresário tentou segurar, não mandar ninguém embora, chegou um momento que não tinha mais condições, ele dilapidou tudo que tinha, acabou com as suas economias e teve que dispensar funcionários, e muitos deles fecharam-se as portas. Tá? Como retomar o comércio local com segurança? Vamos lá, então. Então, retomar o comércio local e a preocupação que a gente tem de tocar a cidade a partir do dia 1º de janeiro. Então, vamos lá. Mais do que isso, a criança hoje portadora sã, com a permanência do vírus entre nós, tanto o vírus vai mudando as suas características, como também, possivelmente, nós vamos nos tornando mais imune a ele. Mas não deixa do vírus ir se adaptando a nós, vir para ficar. O que é isso? Cíclicos. Eu só quero abrir um parênteses para que todos entendam. Esse vírus, ele pegou ao mesmo tempo o hemisfério norte ao hemisfério sul. Porque quando ele estava bombando lá na Europa, ele estava entrando aqui no Brasil. Lá na Europa era inverno. E aqui no Brasil era verão. Tanto que a gente estava fazendo o nosso carnaval. Ora, é um vírus que se adapta a todas as estações do ano, a todas as regiões do planeta, a todas as etnias, aos todos os povos. Haja vista o que aconteceu e o que nós já presenciamos. Todavia, sigam um raciocínio. Lá na Europa, a onda ela subiu mais drasticamente no tempo de frio. Depois, aqui no Brasil, ela se iniciou no verão, no tempo de calor, mostrando que é um vírus que também se propaga no verão. Depois, aqui, entramos no outono. Ela foi aumentando. Entramos no inverno. Ela subiu quase verticalmente, mesmo nós não testando como os outros países testam, para saber quem estava contaminado ou não. E agora, lá na Europa, o inverno, o verão está passando e nós estamos vendo a retomada da onda pandêmica lá. Aqui, entrando o verão, nós estamos vendo a estabilidade e a descendência da onda. O que eu quero dizer? Que apesar do vírus estar em todas as estações do ano, no outono e no inverno é onde ele se propaga mais. E nós temos que ter esse cuidado e ter esta lembrança para fazermos a lição de casa antecipadamente. Portugal é um bom exemplo disso. Portugal, ele se antecipou à onda pandêmica quando se iniciou na Europa e fechou as suas fronteiras, testou todo mundo e colocou todo mundo em isolamento. O vírus lá foi controlado de tal forma que Portugal foi parabenizado por todo o resto dos países europeus e também pela comunidade mundial. Hoje, Portugal está sendo assolado por uma enorme onda, uma tsunami. Num dia só foram mais de 2.700 casos, que é alto para Portugal. E por que disso? Porque as fronteiras estavam abertas, porque estava naquela impressão do verão que tudo acabou, que o vírus estava controlado, e não estava. Agora, para aprender com aqueles que estão passando o que nós passamos aqui antes e que poderemos passar, nós temos que entender um processo. Quando houve a abertura das atividades econômicas que tem que ter, vejam bem, tem que ter, e também a volta às aulas, e também a diversão, deu aquela impressão entre os jovens que não existia mais. E os jovens têm uma vida social muito ativa. Aonde a onda pandêmica se reiniciou lá na Europa? Entre os jovens. E o que aconteceu com o vírus? Começou a atacar também a faixa etária cada vez mais baixa. E hoje nós temos efeitos drásticos do vírus em crianças.
Nós temos aí alguns casos isolados que estavam nos Estados Unidos e depois na Europa, e hoje já se disseminando, que forma um estado clínico muito próximo à síndrome de Kawasaki, que é uma vasculite generalizada pelo poder de reação que a criança tem, levando a um óbito. Então, nós temos que ter cautela agora na volta às aulas. Nós não podemos ir apenas por uma onda ou uma pressão política. Nós temos que ouvir as autoridades sanitárias. Abrindo um parênteses, não é verdade que o brasileiro que mergulha em esgoto, por isso tem uma imunidade e não vai pegar esse vírus é danoso, ele é mortal e não tem remédio para ele. Errou gravemente o nosso líder, que quando faz uma declaração dessa na imprensa, deixa todos nós em dúvida. Não é por não tomar banho, não é por mergulhar em fossa séptica que a pessoa fica imune ao vírus. Não é, não, senhor. Não, porque tem que tirar a máscara, quanto mais pegar, melhor. Também não é verdade, porque nosso sistema de saúde é falho. Então, como você disse, para o ano que vem, você já previu, o comércio ficou fechado. O governo não colocou dinheiro a juros baixos, dado diretamente do governo para os nossos comerciantes, os nossos... Pararam os seus juros. E mais do que isso, exigiram daquele que está fechado uma ficha saudável das suas economias para poder dar o empréstimo. Ora, se o cara está passando dificuldade, como é que você vai negar um empréstimo para ele? Então, o governo não pôs dinheiro para salvar as empresas, para reduzir o desemprego. O empresário vendeu as coisas dele a preço menor ou fechou as portas, causando um desemprego muito grande. E claro está que isso vai ter um impacto na arrecadação do ano que vem, porque nós vamos estar retomando, se Deus quiser. O nosso ISS vai abaixar. O nosso IPTU, que acumulou com dívida desse ano, provavelmente vai continuar acumulado o ano que vem também. Então, o próximo governo tem que ter gente sábia, gente preparada, gente com responsabilidade para poder administrar com menor arrecadação e dar resposta. Curto, médio e longo prazo. Curto prazo, saúde, hospitais, vaga em UTI, vaga em pronto-socorro, ambulâncias, profissionais de saúde melhor remunerados e contratação maior de profissional de saúde. E principalmente para sairmos fora de empresas que vêm até de outro estado ganhar dinheiro aqui, montando cabanas sem necessidade, porque poderíamos otimizar também os nossos hospitais, esse para a Covid e esse para a medicina geral, e os nossos funcionários gastando milhões, e sem um resultado, jogando dinheiro fora. Teremos que ter bons vereadores para fiscalizar e ajudar a administrar. Teremos que ter bons secretários que entendem da área e que também colocam a mão na massa para ter a experiência. E teremos que ter prefeito que já tem o costume e o hábito e a experiência administrativa, porque senão poderemos viver um novo caos. E olhem só, quando chegar outono e inverno aqui, a nossa onda pandêmica poderá retornar também na mesma proporção. E o vírus já habituado numa faixa etária entre jovens e criança. Então, nós temos que rezar para a nossa vacina vir o mais rápido possível e para os laboratórios no mundo inteiro que estão debruçados fazer um medicamento para combater as doenças. E, claro, a conservação, porque nenhuma cidade, mesmo que fechada nas suas atividades, deverá parar, porque a varrição, o recolhimento de lixo, a limpeza de córregos e bocas de lobo, isso, podar o mato, está voltando. Eu estive na Granja Julieta, eu não quero deixar o povo apavorado aqui, não, mas eu matei um mosquito que era o Aedes aegypti, peguei, e eu sou médico da vigilância, falei, o Aedes aegypti aqui. Então, promete... A Granja Julieta. Na Granja? Na Granja Julieta. Conheço. Muito próximo à Marginal ali do Pinheiros. Conheço. Naquela região.
É uma então, região gente, que está sofrendo fique muito. esperto aí. Né? Já começa a ver os criadouros. Exato. O povo não sabe, Pedro, mas a fêmea contaminada, quando ela coloca seus ovos, o ovo já está com sangue contaminado, aquela prole daqueles novos que nascem, porque a fêmea é que é hematófaga, que ela precisa para maturar os ovos dela. Os ovos já estão contaminados com o vírus da dengue. Eles não sabem que esses ovos podem ficar até mais de anos ali sem eclodirem. Quando a água sobe e chega neles, eles eclodem e fazem então a sua transmissão. Temos que fazer um trabalho preventivo. Saúde já, para não termos mais óbitos aqui no Brasil. É triste, coisas evitáveis, porque tem doença, por exemplo, a neoplasia, um câncer, estava escrito, a pessoa teve, foi descoberto, já tinha metástase, vai fazer o quê? Não é isso? Mas hoje a medicina já controla, já cura a maioria dos cânceres. Hoje a medicina já mantém e já controla a AIDS, que antigamente era uma coisa que a pessoa, quando pegava seu exame, muitos até cometiam suicídio, porque sabia que os dias estavam contados. Hoje já não mete tanto medo assim. E agora, essa Covid, se Deus quiser, logo mais nós vamos controlar também. Mas para isso é preciso investimento na saúde. Esse é de imediato, é para ontem até. É para agora, não é para o ano que vem. Doutor Calvo, nós estamos chegando assim em cima da hora, logo tem que entregar o programa aí para o outro comunicador que vai entrar. Eu queria fazer o seguinte, eu quero que o senhor dê as suas considerações finais, mas diga também qual o seu partido, que agora pode ficar tranquilo, qual o seu partido, o seu número aí, o senhor pode até pedir o voto aqui para os nossos ouvintes, e eu vou dar para o senhor aí pelo menos uns 2 minutos aí, porque nós estamos explodindo em cima do horário. Fique à vontade, faça as considerações finais, desejando para o senhor aí uma boa sorte nessa caminhada aí, e pode ter certeza que se o senhor estiver lá na Câmara ano que vem, o senhor estando lá na Câmara, eu vou fazer visita nos gabinetes, porque a função nossa, como jornalista, como repórter, é levar para a população o que está acontecendo ali dentro da Câmara Municipal, criticar se tiver que ser criticado, elogiar se tiver que ser elogiado. Fique à vontade. Vou dar para o senhor só 2 minutos, aí depois sou obrigado a cortar o senhor, doutor. Se Deus quiser, você será meu fiscal também. Eu preciso voltar. E você que está me ouvindo, você precisa ir no dia da votação votar. Mantenha o distanciamento social, mantenha o álcool gel, mantenha a máscara, e vote para você fazer o seu papel de cidadania e melhorar esse estado de coisa muito triste que tanto tem deprimido e machucado a nossa população. Vamos votar e escolher bem os nossos candidatos, candidatos com experiência, candidatos que fizeram como eu. E se eu fiz, eu vou voltar a fazer porque eu sei. Quem fez sabe, e quem sabe vai voltar a fazer. E você, Pedro, parabéns pelo seu programa, que fiscaliza São Paulo e luta por uma São Paulo melhor, uma cidade mais humana e muito mais acolhedora, e de todos nós. Vamos lutar para tudo isso. Muito obrigado, meu irmão. Não seja por isso, já deixando aqui combinado que vai voltar aqui outras vezes, independente de qualquer coisa. Eu posso falar do partido? O meu partido é Podemos, número 19. Posso dar meu número? Lógico. Meu número é 19233, 33 de médico, 33 da idade de Cristo. 19233. Tá certo. E nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje. Obrigado. E, encerrando aqui com o doutor Rubens Calvo, ele que é candidato a uma vaga ali também na Câmara Municipal de São Paulo, no pleito agora dia 15 de novembro. Vamos lembrar aí que ninguém deixe de votar, não, tá? Vai exercer, sim, sua cidadania para não reclamar depois daquilo que você deixou de fazer e ficar 4 anos reclamando das coisas, sendo que você não foi cumprir o seu direito ao voto. Então, a gente prega aqui, ó, vamos lá, com todos os protocolos possíveis, mas quero cumprir o meu direito ao voto, sim. E não importa a idade, não, tem que ir lá, pode votar, vai lá e vota mesmo. E nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa teve o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira
Cooperativa do Brasil. E ficamos agora aí com o boletim do trânsito e logo após, Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, e hoje, sexta-feira, a sua programação especial. Até segunda-feira, se Deus quiser, e vamos à luta. Vamos que vamos. Bom final de semana a todos. Até logo. Tchau. Tá sabendo da novidade? O Pix